Saudações aos amigos e às amigas que nos acompanham nas nossas reflexões a respeito do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Hoje vamos trazer uma temática a respeito da origem do conhecimento, da lei natural e da lei divina, que é um tema do Livro dos Espíritos, livro terceiro, da lei divina e natural. Origem do conhecimento da lei natural. Deus facultou a todos os homens os meios de conhecer a sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que desejam investigá-las são os que melhor compreendem. Todos, entretanto, as compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se realize. O Livro dos Espíritos, questão 619. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, pois cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida e o homem vai compreendendo a diferença entre o bem e o mal. Se para ele tudo isso tivesse de se realizar numa única existência, qual seria a sorte de tantos seres que morrem todos os dias embrutecidamente em situações de selvageria, consequências de atos de ignorância, sem que tenham desprendido do corpo ou no corpo os devidos esclarecimentos? Antes de sua união com o corpo, a alma compreende melhor as leis de Deus e as leis divinas do que depois que está encarnada. Compreende de acordo com o grau de perfeição que tenha chegado e dela aguarde a intuição após a sua união com o corpo. Mas os maus instintos que ainda guardamos entre nós, como homens, fazem frequentemente que nos esqueçamos da lei de Deus. Aquela lei que trazemos nata quando nascemos. Às vezes como crianças boas, né? Aquelas criancinhas de que fala Jesus. Mas com o andar da evolução e da vida, por vezes nos desviamos. E a lei de Deus está escrita onde? Diz o Livro dos Espíritos. Na consciência de cada um de nós. Mesmo o homem trazendo, então, na sua consciência essa lei, haverá necessidade de ela ser novamente revelada ou relembrada. Pois ela é a lei, essa lei, por vezes, é esquecida por nós. E Deus, então, quis que ela fosse revitalecida, relembrada em cada um de nós, através das nossas vivências. E assim, então, Deus confiou a alguns homens a missão de revelar a sua lei. Em todos os tempos, houve homens sábios que receberam pela intuição esses ensinamentos. Esses são os espíritos superiores, os verdadeiros profetas, encarregados, né, do objetivo de trazer esses esclarecimentos e essa luz para a humanidade para que ela progrida. Assim, o caráter da verdadeira revelação, do verdadeiro profeta, é de um homem de bem, né, inspirado por Deus, e que pode ser reconhecido pelas suas palavras, pelos seus atos e pelas suas ações, onde não há contradição. Pois Deus não pode servir-se de boca de mentirosos para ensinar as suas verdades. É o que nos diz a doutrina espírita. Jesus, então, para a nossa humanidade, representa o tipo mais perfeito que a humanidade pode inspirar na Terra. Deus ofereceu à humanidade como o mais perfeito modelo para seguirmos. E a sua doutrina, aquela que ele nos ensinou, é a mais pura expressão da lei divina.
porque sendo Jesus um ser puro, o mais puro que apareceu na Terra, o seu espírito também estava animado pelo Espírito Divino, como se Jesus fosse um médium de Deus, né? Aquele espírito superior que nos trouxe aqueles conhecimentos mais aprofundados de que necessitamos para compreender o sentido da vida e o sentido da lei divina. As leis divinas, como as leis naturais, estão escritas então por toda parte. Todos os homens que meditarem sobre a sua finalidade podem compreendê-la e ensiná-las, porque ela também foi transmitida à humanidade ao longo dos séculos, pelos sábios, pela observação das leis da natureza, né? Assim fomos aprendendo e progredindo. Mas é necessário, então, que a cada tempo, em cada época, essa lei seja revivida, seja trazida novamente. E o Espiritismo veio também novamente renovar essa lei aos homens. E ensina ao Espiritismo que o homem sábio, a pessoa sábia, aquela que quer estudar os princípios da lei divina e os princípios da lei da natureza, não devem desperdiçar nenhum conhecimento do passado, seja filosófico, religioso ou das tradições, pois todos esses conhecimentos antigos trazem em si algum ensinamento útil, por mais que não sejam completos. Mas assim, compreendendo esses ensinamentos, nós vamos enriquecendo a nossa sabedoria. Por isso, não deixemos de tirar do estudo, deixar de lado esses materiais preciosos que as religiões, a cultura, a filosofia, né, e a tradição nos trouxe ao longo da história, ao longo do processo evolutivo da humanidade. Claro, fazendo o devido filtro, procurando entendê-los e contextualizá-los à nossa época. Por isso que o Espiritismo vem trazer uma lei, uma luz ao mundo. Ele não vem para condenar nada. Assim como Jesus diz, eu não vim destruir a lei, mas fazer com que ela se cumpra, o Espiritismo também vem esclarecer, ajudar, contribuir para o esclarecimento da lei divina e dos ensinamentos do Cristo, para que aprendamos, compreendemos então essa lei que Jesus nos ensinou, lei de humildade, de paciência, de calma, de serenidade, de reciprocidade, de tolerância, né? de paz, para sermos brandos, pacíficos e pacificadores, de maneira que possamos compreender a nós mesmos o sentido da vida e assim, nos amando, desejando o nosso bem, né, possamos também amar o nosso próximo e amar a Deus sobre todas as coisas, pois a lei divina nos ensina que somente a Deus devemos adorar. Os demais a gente respeita, a gente honra, mas a Deus a gente adora, porque Deus foi Deus que criou a nós e ao mundo em que vivemos para o nosso progresso e para a nossa evolução. Que Jesus esteja em nossos corações e Deus Pai nos ilumine hoje e sempre, para que possamos bem compreender a sua lei e praticá-la para o nosso bem, o bem do nosso próximo e o bem de toda a nossa humanidade. Que assim seja.